Vou fazer um vídeo aqui, ele vai ser muito rápido. É só para falar a respeito de algumas dúvidas que a gente teve em relação ao pet que chegaram até mim. É, eu vou pedir a vocês que não conhecem o canal que deem uma olhadinha num vídeo de introdução que eu vou fazer e vou disponibilizar. E se já estiver disponível, vai estar aqui em cima aparecendo para vocês. Eu pretendo aqui fazer um pouco diferente do que a maioria dos canais fazem. Eu tenho uma necessidade, uma vontade interna de explicar o porquê das coisas. Eu acho que quando a gente estuda matemática é estudar o porquê das coisas. É isso que constrói algo novo, é isso que faz a gente evoluir. Se você não sabe o porquê, você não cresceu, tá? Então, no mais é isso. Você dê uma olhada lá, você vai conseguir entender o procedimento. A primeira parte eu vou fazer só contas, tá? Então, o que eu tenho a dizer aqui de início é muito simples. Primeira coisa, das dúvidas que eu percebi é que vocês não estão entendendo o que é uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Não, periódica falta um pedaço, não dá, né? Ou uma dízima periódica composta. Tá? Primeira coisa que vocês precisam entender. O que acontece? É simples. É simples. Tudo que eu tenho para falar é muito simples. Aqui nós vamos basear só nas contas. Vou só dividir isso aqui porque a ideia é muito simples. O que acontece? A gente tem um número decimal, uma dízima periódica. Tá? Eu tenho uma dízima periódica qualquer. Ou seja, eu vou ter um número racional, ele vai ter um período. A partir de um dado momento, esse número vai ficar repetindo. Então, os números decimais, os números que vêm depois da vírgula, eles vão ficar repetindo. Então, por exemplo, 0,354 e depois vem a vida inteira. Vem a vida inteira. Isso é um tipo de dízima periódica. Outro tipo é 0,1462626262. Outro tipo de dízima periódica. Então, nota que a dízima periódica é simples. Você vai ter aqui um número que está repetindo. Nesse caso, o número que está repetindo é 1, né? Então, e aqui nesse caso, o número que se repete é o 62. Isso aqui é simples, não tem dificuldade, tá? Então, se você tiver, por exemplo, um número desse estilo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, de forma aleatória, esse número a gente chama de racional, é outro grupo, não tem que esquentar a cabeça com ele, tá bom? Só para caso já surja alguma pergunta. O que acontece? A gente vai distinguir esses tipos de dízima periódica em dois grupos. Vai ser primeiro a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. O que acontece? É simples o entender disso aqui. Você vai ter um tipo de dízima periódica que é o seguinte: eu vou ter um número inteiro, por exemplo, é o que vem antes da vírgula, então pode ser 25, por exemplo. E depois desse número inteiro eu vou ter os números que vão se repetir. Então pode ser, depois da vírgula, pode ser 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Esse é o número que está se repetindo. Nota que o que acontece? A vírgula está aqui para gente, tá? Essa vírgula está aparecendo aqui. E logo depois da vírgula aqui, já aparece o número que está se repetindo, que é o que? 6. 6 é o cara que está se repetindo. Vou escrever outro exemplo. Se eu tiver um número 0,14, esse número ele vai ser uma dízima periódica simples. Por quê? Porque logo depois da vírgula, eu já vou ter os números que se repetem. Tá? Isso é só uma classificação. Quem está se repetindo aqui é o 14. Tem algo de difícil? Não. A única coisa que você precisa saber é o número que se repete, a gente chama de período. Então, período. Não sei se
tá? Então, o que acontece? O número que se repete aqui em cima é o 6, então o 6 é o período. O número que se repete aqui embaixo é o 14, então o nosso período é 14. Dificuldade? Não. O número que se repete aqui é 1, então o nosso período é 1. Tá? O número que se repete embaixo, 62. Qual que é o período? 62. Tem algo de difícil? Não, é tudo muito simples. Agora vamos lá. Dízima periódica composta, tá? Que é a nossa diferença aqui. O que vai mudar, gente? Praticamente nada. Eu vou escrever aqui alguns números que são dízimas periódicas compostas e vai ficar evidente o porquê. Então tá. Um número inteiro, vírgula, 35. Opa, problema na tela. Então, um número inteiro pode ser qualquer um, vírgula, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Presta bem atenção. O que acontece? Eu vou escrever outro. Antes. 5,14 63636363. Tá. O que está acontecendo aqui? Eu tenho a minha vírgula. Eu tenho uma vírgula. Tá? Do lado de cá também. Eu vou ter esses números aqui. No caso 35. E só depois desse cara é que vai começar meu período, que é o 4. Vai começar a repetição. Nesse caso 63. Então, o que é a diferença entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta? É simplesmente isso. Na dízima periódica simples, logo depois da vírgula, eu já vou ter um número que está se repetindo. Na dízima periódica composta, não, vai ter alguém antes e depois vem os números que estão se repetindo, tá? Então, a priori é isso. Eu vou fazer um outro e nesse outro eu vou falar da questão da fração geratriz, tá bom? Seguinte, só uma coisa que eu estava esquecendo, mas que é rápida também, tá? No que diz respeito à notação dos números, a gente não escreve, na maioria das vezes a gente não escreve dessa forma, tá? É mais adequado que a gente escreva assim, ó, eu vou mostrar, tá? Escrever esse tanto de número repetido torna desnecessário se a gente sabe que ele está repetido, tá? Então a única coisa, tá? Que é o que? Esses números eles vão ser escritos dessa forma. Eu vou escrever o número até a parte que ele não repete e a parte que ele repete eu vou escrever uma barrinha em cima, tá bom? Ah, é difícil? Não, não tem nada de difícil, não. Eu escrevi o 25, 6 barrinha em cima do 6. Aqui, 0,14. O 14 está se repetindo, não tá? Bem, barrinha em cima do 14. Aqui, 12 igual 12,35. Eu não paro aí. Aí o 4. O 4 se repete, não é? Barrinha em cima do 4. Barrinha só em cima do 4, tá? Não é isso não. Aqui, 5,14. E o 63 se repete. Eu escrevo uma vez só e barrinha em cima do 63. Mesma coisa. Aqui eu já vou escrever, tá? 0,35354 1. Barrinha em cima do 1. 0,1462. Não confunde isso não. Isso é uma coisa muito pequena. Não é pra te dar trabalho não, tá bom? Então é isso. Abraço.